E aí, Arcalunos, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo aqui de uma gameplay muito importante com vocês. No vídeo de hoje a gente vai ver o quê? Substâncias puras e suas misturas, uma matéria muito interessante, bem importante. Bom, o roteiro da nossa aula vai ser esse. A gente vai definir e classificar o que é cada uma das coisas, vai apresentar, né, as curvas de aquecimento e resfriamento das duas coisas, né, das misturas e das substâncias. E no final, eu vou dar uma palhinha sobre o que é alotropia e coloides, porque são matérias que não caem tanto. A alotropia, tipo, cai, às vezes, tipo, mas não uma coisa muito aprofundada. E coloides, tipo, não aparece muito. E eu errei de novo. Fala aí, Arcalunas, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, Química Manhã. A gameplay de hoje a gente vai ver substâncias puras versus misturas. Aí a gente vai ver aqui, olha só, nosso roteiro da aula. A gente vai definir e classificar tanto as substâncias quanto as misturas, mostrar a curva de aquecimento e resfriamento de cada uma delas, e no finalzinho eu vou falar sobre alotropia e coloides. A parte de alotropia, ela é importante, assim, ela cai às vezes, tipo, uma noção assim meio geral, mas tipo, não precisa se preocupar tanto. E assim, coloide é realmente super, hiper, mega curiosidade, porque eu tenho receio de acabarem cobrando e não ter dado. Tipo, realmente não tem muito costume de cair. Tipo, nenhum, real. Não precisam se preocupar. Então vamos lá. Definição de substância pura e suas classificações. Beleza. Então, substância pura é, tipo, o que o nome diz, pura. Tipo, é o cara sozinho, é ele com ele mesmo. Então, por exemplo, se eu tiver uma bacia cheia de bola, só tem bola, é pura, porque só tem bola. Agora, se eu tenho uma bacia que só tem plástico, só plástico, é pura também, porque tem plástico. Independentemente se é, nesse caso, o plástico, que seria tipo um átomo, ou a bola feita de plástico, né, que seria tipo uma molécula, entendeu? Então, a definição geral, tipo, é bem isso, tipo, é o cara que está sozinho. Então, por exemplo, se a gente tem uma garrafa cheia de cloro, do gás cloro, por mais que tenham dois cloros, só é cloro. Então, se é só cloro, é puro. Não tem uma impureza, não tem uma coisa diferente nesse sistema, né? Tipo, é claro que a gente não considera a garrafa. E a mesma coisa vale para coisas tipo um pote de CO2, porque CO2, o gás carbônico, ele tem dois átomos diferentes. Então, se ele tem dois átomos diferentes, você pode pensar, são diferentes, é impuro. Mas nesse caso, não, porque são dois átomos diferentes que eles estão ligados. Quando eles estão ligados, eles se tornam uma coisa só, né? Eles se tornam uma molécula. Então, nesse caso, a gente tem uma molécula só, pura, entendeu? Então, não tem outras coisas nesse sistema, só tem a molécula de CO2. Aí, beleza. Então, beleza. Aí a gente vai perceber, né, que, beleza, átomos e moléculas, não sei o que, eles são diferentes. Como que eu consigo colocar isso numa caixinha só? Então, tipo, essa caixinha é muito genérica de substância pura. Por isso que a gente divide em duas coisas. Substância pura simples, que é a parte que lida só com os átomos. Então, tipo, gás cloro, gás oxigênio, gás hidrogênio, tipo, todos esses que, tipo, só é um tipo de átomo, só é um bichinho, não tem, tipo, erro. É substância pura, simples. Agora, se são, tipo, dois bichinhos numa ligação, num relacionamento, vai ser uma substância pura composta. Então, é o caso do gás carbônico, da água, do gás sulfídrico, que é o H2S, que é um ácido, um hidrácido que a gente viu na última aula, entendeu? Então, tipo, tem a representação geral, que é a substância pura, e a gente afunila para dois conceitos, de substância pura simples e de substância pura composta. Cada um para poder abarcar os dois conceitos centrais, que é o átomo e a molécula, em seu estado puro, seu estado sozinho. Entenderam? Aí esse aqui é um exemplo de tipo, uma solução pura de cromato de potássio bonitinho, uma substância pura composta, porque, olha só,
São 1, 2, 3 átomos diferentes, cada um na sua quantidade específica aí, que não vale a gente entrar no mérito, porque a gente não depende da quantidade da matéria, mas da quantidade da qualidade da matéria, né? Da quantidade de coisas diferentes. Prosseguindo, a gente vai definir mistura. Essa que tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque mistura, ela vai juntar várias substâncias puras. E o interessante dela, porque assim, substância pura, ela tem as suas características. Então, se eu sou um cloro, eu vou ser o cloro e vou me comportar como um cloro. Agora, se eu coloco cloro e água, eles têm ligações intermoleculares, eles têm reações, não sei o quê, então isso acaba que altera como é que o sistema se comporta, né, de uma forma física, com questão de temperatura, não sei o quê, e de uma forma química também, com as reações. Então, tipo, é uma coisa que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Aí eu dei o exemplo aqui do soro caseiro, né, de água e sal. Claro que às vezes bota um pouco de açúcar, mas, tipo, não quis entrar nesse mérito. O soro caseiro, ele é uma mistura, porque ele vai juntar duas substâncias puras, H2O e NaCl, que é o sal de cozinha. E é isso a definição de mistura. A definição de mistura é duas substâncias puras juntas. O importante, tipo, não é nem tipo, a definição em si, né, nesses dois conceitos. É a gente saber classificar, saber identificar os dois casos, né, da substância e da mistura. Aí, beleza. A mistura, ela pode ser separada em dois parâmetros. Eles estão interligados, sim, porque é a mesma matéria, mas é legal a gente separar para, tipo, questão didática. O primeiro caso é da solubilidade. Tipo, na química tem aquele negócio. Semelhante dissolve semelhante. Isso a gente vocês vão ver com a frente do professor Pedro, porque é a questão de polaridade, de força intermolecular, não sei o quê. Então, tipo, semelhante dissolve semelhante. Quando você consegue dissolver duas pessoas juntas, duas pessoas não é, duas substâncias, a gente diz que elas são miscíveis, né, que elas são solúveis uma na outra, que é o caso da água e do álcool. Porque tanto a água quanto o álcool são substâncias polares, pequenas, não sei o quê. Então, tipo, elas se juntam. Quando elas se juntam, elas formam uma mistura homogênea. Tipo, porque tá tudo junto. Não forma, que nem nessa imagem, várias partes diferentes. Que aí é justamente a questão. Nem tudo vai se juntar. Tem casos que não batem. É que nem gente. Às vezes você gosta da pessoa e você não gosta. Se não gostou, às vezes você tem que ficar do lado da pessoa mesmo assim. Só que aí você vai ficar separadinho. Então, tipo, você não vai não vai haver uma dissolução, não vai haver uma solubilidade, tipo, nesse quesito. Aí a gente diz que as substâncias são immiscíveis, elas são insolúveis uma na outra. É o caso da água e do óleo. Porque a água, ela é polar e o óleo é apolar. E isso gera uma incompatibilidade na hora de quando você coloca eles juntos. Por isso que vai formar, tipo, essa carinha da imagem. Tipo, vai formar duas fases. Por isso que eu disse, né? Os dois parâmetros eles estão muito juntos, porque é a mesma matéria. Só que eu separei para poder ficar um pouco mais, tipo, visível. Então, tipo, o que é esse negócio, né? De mostrar, tipo, de diferenciar fase. Tá, aí a gente entra nessa parte, formação de fases. Isso é meramente um aspecto visual de horizontes, que nem na geografia, né? Que tem os horizontes da Terra, né? Aquele negócio lá da pedra-mãe, não sei o quê. Não lembro mais essa matéria. Geografia não é muito meu forte. Mas você acaba criando, né, essa separação também, essa classificação, por conta, né, do aspecto visual. E acabam que são, tipo, 4 classificações. Monofásica, bifásica, trifásica, polifásica. Esse finalzinho fásico, ele está referindo-se à parte de formação de fases. E a parte anterior, o prefixo, ele vai falar mono, bi, tri, poli. Mono é 1, bi é 2, tri é 3, poli é 4 ou mais. Então, nessa classificação, você tem que se ater ao aspecto visual. Você vai olhar a mistura, vai falar, vou contar aqui quantos horizontes eu consigo ver. Por exemplo, nessa mistura que eu botei na imagem, a gente tem a rolha da cortiça, tem o óleo, tem a água, tem a bola de borracha, o diclorometano e o anel de prata. São tudo 6 coisas diferentes que você consegue distinguir. Então você forma
você forma 6 fases. Quando você forma 6 fases, 6 é maior que 4. Então, é uma mistura polifásica, uma mistura heterogênea. Porque ela é heterogênea porque não se misturaram. Aí é interessante, tipo, ver como é que isso se junta. Porque misturas homogêneas, como elas são solúveis, não tem como você separar assim, tipo, visualmente. Então, elas sempre serão monofásicas. Só que as misturas heterogêneas, elas podem ser de forma diferente, vai depender da quantidade de substância que você coloca, da ordem, tipo, das especificidades da questão mesmo, entendeu? Então, tipo, nesse caso, a mistura heterogênea, ela é polifásica porque ela tem 6 partes. Mas se fosse só água e óleo, continua sendo uma mistura heterogênea, só que vai formar 2 fases só. Vai ser uma mistura bifásica. Tipo, é mais ou menos isso a questão de definição e classificação. Tem que se ater mais às classificações, que é mais importante. Porque a definição em si não chega a ser muito cobrada. É bom para a gente entender por que aquilo é daquele jeito, e a gente entender um pouco melhor. Agora, seguindo, a gente vai ter as curvas de aquecimento. Esse é o ponto-chave. Se fosse cair uma questão dessa matéria aqui de hoje, geralmente vai ser essa questão de gráfico. Pode cair de classificação depois, porque a gente vai ver a questão de separação de misturas. Aí é importante lembrar das definições, das classificações. Mas, no momento, essa é a parte mais importante. Então, como eu falei, as substâncias puras, elas têm uma constância nas propriedades. Então, se ela tem uma constância, ela geralmente ela não vai variar. Enquanto que as misturas, como são substâncias diferentes, têm as interações, elas variam muito. Por isso que é importante a gente separar, nessa parte dos gráficos, o que é o gráfico de substância e o que é o gráfico de mistura. Então vamos começar com substância, porque é mais simples, porque ela é linear, ela é constante. Então, aqui, estão vendo aqui? O mouse apareceu. Esse aqui é o gráfico de aquecimento. E esse é o gráfico de resfriamento. São gráficos, tipo assim, não são iguais porque o início e o fim são diferentes. Mas eles são, tipo, um é o inverso do outro. Onde um começa, o outro termina. E assim vai. Aí é importante a gente notar. Vamos ver, tipo, você olha um gráfico, você tem que interpretar ele. Tem que ver, um lado é a temperatura, o outro lado é o tempo. Aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho daquela parte de calorimetria da física, para poder entender. Aqui, quando tem essa subida ou essa descida, está tendo a diferença de temperatura. A temperatura está mudando conforme o tempo, porque a gente está colocando ou tirando calor. Aí a gente lembra daquela questão, né, do calor sensível, não sei o que macete. E depois ele vai ficando uma linha reta. Tipo, essa linha reta no gráfico da esquerda do sólido mais líquido, do líquido mais vapor. Por quê? A temperatura fixou, ela não muda. Por que ela não muda? Ela não muda porque toda a energia que está sendo dada para o sistema está sendo para mudar a substância de fase, de sair do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, a temperatura ela fica estável. Isso que é o interessante. Você viu um gráfico de temperatura e tempo, e é uma questão de substância, de mistura, e tem coisas lineares assim, constantes, geralmente vai ser substância pura. A gente vai ver que nem sempre, dependendo do recorte que ele der do gráfico, porque tem misturas diferentes. E é isso. Essa vai ser a cara de um gráfico de substância pura. Ele é bonitinho assim, porque as propriedades físicas não variam, porque o cara está sozinho. Se você está sozinho, você vai se manter comportamento, tipo, ter os mesmos comportamentos de sempre. Por isso que ele é bonitinho. E, bom, passando para frente, agora a gente vai começar com mistura. Essa é a parte central. Tem que ter muita atenção aqui. Por quê? Porque elas são 3 tipos. Tem as misturas comuns, as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. Esses 2 nomes finais são muito estranhos, mas com o tempo a gente vai conseguindo lembrar direitinho o que é cada um. A mistura comum, como o próprio nome diz, é comum, ela é qualquer uma. Nesse, eu dei um exemplo, mistura de água e sal. Mistura de água e sal, aquele soro caseiro, é uma mistura comum. E o que ela tem, de especial? Ela não tem nada de especial.
O especial dela é que ela não tem nada reto. Ela não tem nenhuma estabilidade de temperatura. A temperatura dela sempre vai variar. Você pode estar no sólido, vai aumentando a temperatura, calor sensível normal. Chegou na hora da fusão, dele virar líquido, a temperatura ainda assim vai continuar variando. Porque, como eu disse, a propriedade não vai se manter constante, porque são duas substâncias diferentes que interagem de formas diferentes. Então, isso vai gerar um conflito na hora de mudar de fase, mudar de estado da matéria. Algumas moléculas vão entrar antes do que outras, algumas vão demorar um pouco mais. Não existe um cálculo certo, fala assim, a temperatura de fusão de um é 10 e outro é 20, então quando a gente coloca os dois vai ser 15. Não pode falar isso, porque depende de muitas interações, de muitos contatos que, tipo, não cabe pra gente analisar. A gente só tem que ter em mente que temperatura de fusão, temperatura de ebulição não existe para mistura comum. Existe uma faixa. Ele começa a fundir em tal temperatura e em outra tal temperatura ele acabou de fundir, tá? Aí a gente vai começar com a mistura azeotrópica. Essa mistura azeotrópica, ela é muito importante porque ela justamente tem uma linha constante. A outra não tinha nenhum. Essa tem uma. E a linha constante dela é de ebulição. É a temperatura de ebulição, é a temperatura de condensação. Isso é muito importante porque tem muitas aplicações na vida. E a gente vai ver, tipo, a importância disso na hora que a gente for analisar os métodos de separação. Porque se for constante, a gente vai ver que vai ter uma questão muito especialzinha lá que a gente tem que ver direitinho. E um exemplo, né, de uma mistura azeotrópica que com toda essa questão de quarentena, coronavírus, etc., é água com álcool. Porque a água e o álcool, eles são, tipo, tão parecidos que eles se juntam muito firmemente. E quando eles fazem isso, essa interação muito forte deles gera uma temperatura de ebulição constante. Tipo, é muito bonito isso. É claro que vai depender da quantidade de álcool, de água que tem, mas, no geral, misturas de água com álcool geram misturas azeotrópicas, em que a temperatura de ebulição ou condensação ela é constante. Eu coloquei o gráfico só de aquecimento porque eu não achei tipo um gráfico de resfriamento bonito e ia ficar meio ruim para escrever. Mas vai ser a mesma questão, vai ser um gasoso aqui descendo, vai ficar reto para a condensação, vai descer enquanto ele é líquido, e quando chegar para solidificar, ele vai gerar a mesma variação, a mesma faixa de temperatura. Então, lembrando, mistura azeotrópica, azeu é de céu. Zeu, céu. Zeu, céu. Céu, ebulição. Tudo bem? Pode não ter feito muito sentido. Mas lembra, azeu é de temperatura de ebulição constante, a parte de cima. Para a mistura eutética, por conseguinte, vai ser o contrário. Se uma era constante em cima, eutética vai ser constante embaixo. E o que é esse embaixo? Embaixo é a temperatura de fusão ou solidificação. É o mesmo esquema. Tá lá sólido e tal, tá bonitinho, começou a aquecer, começou a fundir, temperatura parou. Terminou de fundir, temperatura cresce, começou a ebulir, aí vai virar tipo aquele circo. Vai voltar a ter uma faixa de temperatura, vai ter um início e um fim determinados e tal, mas não vai ser nada constante. Eutética ela vai ser constante somente na fusão e na solidificação. Um exemplo disso muito claro tipo, são praticamente todas as ligas metálicas. Por exemplo, o bronze, das medalhas de bronze, que é uma mistura de cobre com estanho, e o ouro também, 18 quilates, das joias, né, que é ouro com prata ou ouro com cobre, vai depender da qualidade do produto. E é isso, tipo, a temperatura de fusão vai se manter constante e o resto vai ser uma bagunça. É importante lembrar, eutética, baixo. E pronto, a gente chegou para a parte extra. Essa parte extra ainda é meio importante. A próxima, menos.
Alotropia. O que é isso? Alotropia é como se fosse uma família de gêmeos idênticos. É tudo mesmo filho. Tudo tem a mesma cara. Mas eles são diferentes. Então, por exemplo, tem o carbono. O carbono é o Czinho lá, bonitinho e tal. Só que dependendo de como ele se arranjar, da quantidade, ele vai gerar pessoas diferentes. Então a gente tem o carbono grafite, tem o carbono diamante, o grafeno e o fulereno. Tudo é carbono, mas tudo é diferente. Porque, tipo, o grafite ele vai ter certas aplicações, porque ele vai ter certas propriedades específicas. Tipo, isso fica muito claro. Você pega na sua lapiseira, tem um grafite lá dentro. Aquilo é carbono. Agora, você pega um diamante, aquilo é carbono também. Você olha, não é a mesma coisa. Você bate, o grafite ele quebra. Tu bate no diamante, a tua mão quebra. Entendeu? E é isso que é a graça. A alotropia é importante para a gente poder entender como que a estrutura de uma molécula, como o arranjo e a quantidade, tipo, fazem diferença na hora de você aplicar uma pressão, de você aplicar aquilo num trabalho delicado. Então, tipo, é uma parte muito interessante. E aí eu coloquei esse exemplo do carbono, do oxigênio, que são os mais importantes. Né? O carbono, com essa questão do grafite e do diamante. O grafeno, porque ele é uma coisa, em questão um pouco de atualidade, que está crescendo muito, porque ele é o grafite, só que, tipo, uma folha só do grafite, que tem um poder de transmitir eletricidade muito alto. E também tem um poder muito grande de filtrar. Tipo, eu tinha visto que eles tinham conseguido fazer um filtro de água salgada com grafeno. Então, tipo, você tirava todo o sal com o grafeno da água, por causa dessa célulazinha deles, que só passava água e o sal ficava preso. Então, tipo, é bastante importante. E o fulereno, porque ele tem implicações, tipo, na medicina. Tipo, ele leva certos remédios, né, de radioterapia para os locais que eles têm que agir. E o oxigênio. O oxigênio é o clássico camada de ozônio, né? E o ar que a gente respira todo dia. Claramente, são substâncias totalmente diferentes, que têm reações diferentes, aplicações diferentes, mas é o mesmo composto, é o mesmo átomo, né? E isso que é a graça. Tipo, a gente não consegue respirar gás ozônio, e o gás oxigênio não protege a Terra dos raios ultravioletas, tipo, da forma que o gás ozônio faz. E é legal, tipo, ter isso em mente, porque tem algumas questões que, não sei o que, alotropia, tal, 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 na lista abaixo, quais são os alótropos. E pronto, aí você tem que saber se virar. Tem o caso do fósforo, tem o caso do enxofre, que são legaisinhos também de dar uma olhada, mas, tipo, os principais são carbono e oxigênio. E o final, essa matéria aqui, de verdade, de coração, é puro desencargo de consciência. Não precisa ficar se matando, ficar enloucrubando demais. Tipo, foca nela que, tipo, dá uma olhada nessa tabela, deixa anotada do lado da cama, sei lá. Não precisa se preocupar muito. O que é um colóide? A gente vai ver que na aula de separação de misturas, que tem certas misturas que precisam de mais atenção. É o caso do colóide. O colóide é uma mistura heterogênea, então são duas coisas que não se juntam, mas que, por uma certa condição, elas parecem que estão juntas. Então, tipo, é uma mistura heterogênea que tem cara de homogênea. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da maionese ou do leite. Você olha, é uma massa inteira só. Tipo, o leite é só aquele líquido branco, a maionese é só aquele cremezinho branco. Mas, se você for realmente analisar, é uma mistura heterogênea. O que é o leite? O leite é basicamente água e gordura. Água e gordura vegetal. Água e gordura animal, entendeu? Proteína, aminoácido, tudo mais. Isso é uma mistura heterogênea, porque eles não se misturam. Só que, tipo, a parte que não se mistura é tão pequena, mas tão pequena, que quando você olha de fora, parece que é igual, parece que tá junto, né? A maionese é até mais interessante, porque a maionese é água, óleo e ovo. O ovo faz com que a água e o óleo, que antes era uma mistura heterogênea bastante visível,
parecesse uma mistura homogênea. Tipo, isso é uma coisa, tipo, genial. É genial. Aí, beleza. Tipo, pra parte de definições. Fase contínua é essa fase pequenininha. É como se fosse o soluto de uma solução. Enquanto que a fase dispersa, ela é a parte, tipo, grande. Tipo, é o solvente da solução. Aí tem, né, a classificação baseado no estado de matéria dessa fase dispersa, da contínua. Aí tem os exemplos e tudo mais. Tipo, não precisa ficar se matando muito. Se cai uma questão, ele vai falar, colóide, não sei o que, dispersão, disperso, me dá um exemplo. Aí você lembra, leite, maionese, tipo, é importante dar uma olhadinha assim para você ter em mente o que, que é cada coisa. Mas, tipo, é assim, é isso. É muito básico, não precisa olhar muito, porque não cai muito, tá? É isso, espero que tenham gostado. Se qualquer coisa é só falar comigo, estou disponível. Sigam, né, a recomendação lá da lista da, da semana. Vai dar tudo certo e vamos que vai ser bom. Beijos. Agora como é que acaba isso?